hoje com o delegado Rodrigo Bustamante, chefe do Departamento de Narcóticos, que é o DENARC, já foi chefe do DEOESP, já foi chefe do DEPATRI, e é uma das figuras mais conceituadas. Ele se tornou um ícone da Polícia Civil de Minas Gerais. Tem feito uma carreira brilhante, é um cana quente da nossa linha, é um cara que tem um pensamento assim muito positivo com a realidade brasileira. Hoje eu tenho o prazer e a honra de te entrevistar, viu, Bustamante? E de te receber aqui no Chega. O que é o Chega? O Chega é um programa onde você diz o que pensa. Porque o brasileiro, até deu uma pesquisa da Quest hoje, o brasileiro está irritado, está cansado, ele já está de saco cheio de nunca ter um resultado. O pessoal fala, mente, só cobra impostos e a bandidagem aumentando cada vez mais. O brasileiro inseguro em casa, tem medo de sair. Hoje, em todas as capitais, o brasileiro tem medo do sul ao nordeste, tem medo de botar o pé na rua. E você, que é um dos agentes públicos, né? Um delegado de polícia que luta contra o crime, que luta contra essa situação toda no dia a dia. Não é fácil ser polícia no Brasil. Não é fácil ser polícia no Brasil. E você vai nos relatar a sua experiência. Nós vamos fazer aqui um bate-papo de amigos, né? É um grande amigo, além de tudo, é um grande amigo que eu tenho. E vamos bater um papo aqui e levar ao conhecimento das pessoas, às vezes, informações muitíssimas importantes, né? Que as pessoas não sabem. Como eu trouxe da outra vez aqui o Major Cristiano Negrão, chefe da Copom, da região metropolitana. E ninguém sabia o que era a cabine rosa. Todo mundo falou, pô, cabine rosa, o que é uma cabine para pessoa vestir de mulher, alguma coisa? Não, cabine rosa é o local onde as pessoas fazem a denúncia de crimes contra a mulher. Então, muito obrigado pela sua presença, viu? Ficamos muito honrados, muito agradecidos, e gostaria que você começasse esse bate-papo dizendo quem é você, quem é o Rodrigo Bustamante. Ô Márcio, primeiramente agradecer o convite, né? Falar da importância de atingir esse público tão especial que você consegue atingir aí com esse podcast, e falar da importância, né? Que a segurança pública, ele é um processo muito mais amplo do que apenas a presença policial, né? Então a minha história começa em Minas Gerais há 24 anos atrás. Agora em abril eu completei 24 anos de polícia, né? Eu trabalhei na Zona da Mata durante 15 anos, lá na cidade de Além, Paraíba. Posteriormente fui para a cidade de Ouro Preto como delegado regional, onde lá conduzi aquela investigação sobre o rompimento da barragem de fundão da empresa Samarco, né? E aí em 2017 eu vim para Belo Horizonte, fui ser chefe da divisão de combate a fraudes, posteriormente ao DEPATRI, crimes patrimoniais, depois territorialmente no 2º departamento, pegar a área de Contagem, Betim, Neves e outras cidades. E aí fui para o Conselho Superior da Polícia, onde fiquei lá por 1 ano e meio. Retornei para o DEOESP, Operações Especiais, onde fiquei lá 2 anos e meio antes de vir para o DENARC, onde já estou 1 ano e meio, fazendo o trabalho dessa matéria tão complexa que é o tráfico de drogas, né? Mas assim, é um trabalho hercúleo, mas um trabalho que traz tem a gratificação posterior. Até esqueci de dizer que você também é um atleta, né? Faixa preta de jiu-jitsu, e tem aí uma vida de atleta assim, muito bacana. Muitos colegas. Aliás, tem muitas autoridades que praticam jiu-jitsu. Tem o Fux, tem o Mário Campbell, tem o Sérgio André lá no Tribunal de Justiça, tem o grande colega de academia, tem o Bustamante aqui, né, uma autoridade também fina. Mas, ô Bustamante, até quero salientar também que você recebeu uma condecoração na sexta-feira passada, né? Foi na cidade de Mariana, uma honra ter recebido através até de um dos representantes do Conselho da Medalha aí, que você faz parte, né? O próprio desembargador Pedro Aleixo, o prefeito de Mariana, Juliano Duarte. Então, foi uma honra receber essa comenda que representa tanto, ele representa até
a sensação de liberdade do povo mineiro e representa toda a história do presidente Pedro Aleixo. Pois é, me conta aí, como é que funciona, Bustamante, essas novas atribuições suas no DENARC? Que é o papel do DENARC? Olha, o DENARC é o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico e as suas atribuições estão previstas na Resolução 8004 da Polícia Civil de 2018 ali, né? E compete o quê? Combater o tráfico de drogas em todo o estado de Minas Gerais. E trabalhar com o tráfico de drogas, quando a gente fala dentro do estado, a gente não tem como se eximir de responsabilidade dos crimes transnacionais, os crimes interestaduais. Por quê? Certas drogas não são produzidas no nosso país. Então temos todos um controle de fronteira, aí trabalha a União, trabalha o Ministério da Justiça, da Segurança Pública, a Senasp e as Sejuspes e os DENARCs de todo o Brasil. Inclusive há uma rede nacional com a presença de todos os DENARCs, onde há encontros semestrais que nós conseguimos trocar ideias e alinhar políticas de combate especificamente. A droga que por vezes chega no estado de Minas Gerais, ela passa por outros estados da federação e por vezes outras forças de segurança, quando se fala no tráfico pelo modal terrestre, né? Então outras forças de segurança da União, elas também têm participação efetiva nesse combate. Então o entender segurança pública, ela é muito maior do que um complexo de uma questão direta de combater localmente essa tráfico. O Bustamante, Minas Gerais, qual é a situação real desse tráfico dentro de Minas Gerais? Ele tem aumentado o poder das facções. Eu sei que as facções entraram em Minas Gerais, né? Ou então estão tentando entrar. Mas me conta como é que está a situação atual, real, de Minas Gerais. Olha, Minas Gerais é um local onde você não tem uma grande facção de expressão nacional criada ou que tenha nascido aqui do nosso estado. Então, nessa percepção de vácuo do poder, as organizações criminosas de outros estados da federação, de estados vizinhos, perceberam que era muito mais fácil tomar ou entrar nesse território ainda sem uma liderança. E aí propuseram inicialmente parcerias com quadrilhas, com pequenas organizações que aqui já existiam, nada que afrontasse o poder do estado, né? Minas Gerais é um estado historicamente muito combativo e muito efetivo nas suas políticas de segurança. Isso faz com que todos os criminosos, até para a sua instalação aqui no nosso território, percebessem que ia ter sim uma resposta estatal. E é o que vem acontecendo. Eles tentam de alguma forma se estabelecer pela questão territorial. Isso as forças de segurança não estão deixando, mas tentam de alguma forma ter o domínio terrestre ou outro modal até por vias aquáticas de trazer a droga. A importância dessas organizações aqui é ter o domínio da rota, não só do território. Mas aqui, você falou aquática. Aquática como em Minas Gerais? Por rios. A gente tem aqui rios. A gente consegue, entre rios que atravessam estados, esse modal de transporte de drogas, como acontece nos estados do norte. Ah, entendi. E esse slogan aqui, essa crença, né, digo assim, que existe que o traficante ele não está na rua, ele está nos apartamentos de luxo, nos condomínios de luxo, isso é verdade? Quem financia, né, que também não deixa de se enquadrar na própria tipificação do crime de tóxico, né, do crime de combate, então existe sim. E ele financia como? Me explique, porque as pessoas não sabem. Como isso? Os ricos financiam, como assim? É como um negócio, né? As pessoas precisam adquirir a droga. Então, certas quantidades, elas, no primeiro momento, elas têm que ser adquiridas com dinheiro vivo. Por vezes, o traficante que se encontra num ponto de venda de droga, ele não possui a estrutura financeira para poder adquirir 1, 2, 3, até 20 toneladas de droga. E a outra modalidade que estamos percebendo aqui é o consórcio. Organizações criminosas ou pequenas quadrilhas, elas se unem para fazer aquisição de drogas de outros estados da federação ou até de outros países da América do Sul, para caso a polícia intercepte essa quantidade, o prejuízo financeiro seja menor para cada um delas. Então é apenas um transporte, um veículo trazendo essa droga,
de representação de 3 ou 4 quadrilhas ou bandos. Foi um caso que nós fizemos uma prisão, salvo engano, em junho ou julho do ano passado, no Triângulo Mineiro, onde interceptamos 7,5 toneladas de maconha. E essa droga, na verdade, quando ela saiu, entrou no Brasil pelo Mato Grosso, uma parte dela ficou no estado de Goiás e outra parte ficaria no Triângulo até chegar aqui na capital e possivelmente, pelo que identificamos na investigação, iria até o Espírito Santo. Então nós conseguimos interceptá-la ainda, era uma carga em tese de cerca de 10 toneladas, mas conseguimos interceptar 7 toneladas. E qual a droga que é mais frequente? É a maconha ou a cocaína? A maconha, por ser uma droga, entre aspas, né, de consumo recreativo, ela ainda é a droga mais consumida e é a droga que é mais fácil de se vender. E me conta uma coisa, o doutor Bustamante, nosso delegado. Qual a cidade que tem maior incidência, maior ocorrência de apreensão de drogas? Olha, isso é complexo falar, porque todas, né, as menores nem tanto, porque a população por si só ela não é de grande representatividade para o comércio, porque o tráfico de drogas, por ser uma conduta ilícita, ela também atua ou trabalha como qualquer comércio de produto. Então, onde há mais pessoas, a possibilidade de ter o comércio de drogas é maior e, consequentemente, de apreensão. Mas nós temos áreas aqui, como a Zona da Mata, o sul de Minas, o Triângulo e o Norte, são regiões importantes para o combate e que vale a pena dedicarmos mais tempo e identificarmos ali as questões não só de apreensão, mas da asfixia financeira. É de suma importância também retirar o poder financeiro dessas organizações, porque sem dinheiro se compra menos droga se faz menos dinheiro e, consequentemente, quando há a disputa de ponto de drogas ou de venda de drogas ou de rota da passagem da droga, todo mundo se mantém ou tenta se manter como proprietário ou dono daquela região pela força. E a força é que traz a sensação de segurança, porque aí aqueles crimes periféricos começam a ocorrer, como o homicídio, por exemplo. O Bustamante, antigamente a gente não via usuários de droga na rua, usando droga. De vez em quando, você tinha notícia de algum lugar, e hoje está sendo muito frequente. Você passa nas ruas, principalmente no centro da cidade de Belo Horizonte, você vê muita gente usando drogas. Mas é muita gente, principalmente naquele centrão lá, ali perto da rodoviária, por ali o bicho pega. E existe uma forma de combater isso? Olha, isso é um problema mais social do que de criminalidade, né? Quem vende essa droga para esses usuários é que deve ser o objeto da investigação e do combate, né? Ali a gente percebe claramente que são pessoas vulneráveis, seja pelo uso contínuo da droga que os levaram a essa condição, seja pela falta de oportunidade aí, quando a gente fala, seja de estudo, seja de emprego, seja de qualquer outra coisa. Por isso que o poder público é importante participar, não só da questão da segurança, mas outras secretarias, como de assistência social. Ali se tornou uma questão muito mais social, de saúde, do que de criminalidade. Inclusive, segundo eu soube, ali perto do shopping, acho que é Tupinambá, um shopping que tem ali diz que estão criando ali, existe até uma Cracolândia ali. Você já ouviu falar nisso? Na verdade, quando a gente fala, é uma zona, uma cena aberta de uso, né? Como em São Paulo houve, né? Isso, e a política pública fez o quê? Um trabalho de investigação que passou por querer identificar quem financiava. Em São Paulo, pelas informações que eu obtive, eles verificaram que a zona aberta, a cena aberta de uso, ela era manipulada pela organização criminosa que lá instituído em São Paulo, para poder tirar o valor econômico dos imóveis, para que eles pudessem comprar com valor abaixo, e posteriormente eles migravam essa Cracolândia para outra localidade, para que houvesse a desvalorização imobiliária e assim eles pudessem comprar e posteriormente trazer a questão da harmonia urbanística do local, para que pudessem revender por um valor muito maior. Usando a droga como uma ferramenta de especulação imobiliária. Absurdo. Isso. O delegado, vejo aqui muitas opiniões que criticam as nossas penas, né? Acham muito brandas e
entendem até que elas não... O sistema como um todo, não só a parte de execução penal, como a própria estrutura prisional, incentiva o bandido a praticar o crime. Por quê? Porque ele sabe que na hora que ele é preso, ele ali vai ter uma série de benefícios dentro da pena dele, não é? Se não for crime hediondo, claro. Ele vai ter progressão, ele vai ter Bolsa Família para lá dentro para poder custear o Bolsa Preso. Eu entendo, com todo respeito, né, a sua posição, que o Brasil tinha que ter uma pena mais dura. Por quê? Porque na China foi assim. Na China, o ópio foi disseminado pelos ingleses na China com a maneira de dominar a economia chinesa. Enquanto não apareceu um governante que impôs a pena de morte, o país não prosperou e não se transformou nessa potência que a China é. Indonésia é a mesma coisa. A Indonésia não é tão próximo quanto a China, mas é um país onde você anda com tranquilidade na rua. Não tem essa violência toda. El Salvador, a mesma coisa, né? Então, eu sou dessa corrente. Eu já propus aqui até a pena capital. Eu acho que o bandido que assassina uma criança, que estupra uma criança, que faz do cidadão um objeto da sua loucura, ele não tem condição de ser alimentado, de ser custeado por nós, cidadãos que pagamos impostos. Ele tem que ser eliminado. Mas de uma maneira também legal, não é eliminado, como existia lá o Mão Branca, a Rosa não sei o quê, Esquadrão da Morte, não. Eliminado dentro de um contexto legal, onde o cara fala, pô, se eu for apanhado, eu sei que eu vou ser executado. Se eu matar isso aqui, eu mato aqui e morro ali. Então, senão ele não vai ter medo. Essa é a opinião que eu tenho defendido, sabe, Rodrigo? E acho que o Brasil, como um país criança, que o Brasil é um país criança, sim, em vista dos outros, você sabe disso, que você já rodou o mundo. Nós sabemos que se não houver um freio, um limite, né, vamos botar um limite, o trem não para. Em Brasília, recentemente, né, até uma alta autoridade do judiciário defendeu a liberação não sei se é a maconha, parece que foi a maconha, sim, em forma de... Sim. Né, e eu achei assim... muito temerário essa discussão, como você falou, porque isso incentiva de uma forma indireta a quem não conhece o assunto, porque por trás de quem usa tem alguém ilegal que está vendendo. Realmente é isso mesmo que você falou. Tem o traficante. É um comércio. O traficante hoje ele tem uma pena de quantos anos? Olha, depende. Se você falar que é de forma associada, se você identificá-lo que você está numa organização criminosa mais estruturada, mais uma pena inicial que vai passar um pouco de 4, vai chegar a 6, dependendo a 8 anos de cadeia. Isso aí vai depender muito que aplica a lei, o juiz, mas realmente essa questão deve ser analisada em relação a não tempo, né? A progressão ele é um direito, está previsto, né? Então, assim, hoje a gente encontra ainda locais onde as penas são cumpridas, eu falo de Brasil, né? Em cadeias públicas, onde o condenado, né? Ele não tem como progredir em relação à execução da sua pena, porque ele não tem direito a trabalho, não tem direito a nenhum outro direito que ele teoricamente faria jus. Então hoje essa questão de restrição da liberdade ela é importantíssima para o controle social. Sem cumprimento de pena a gente não teria ordem, né, no país ou no mundo como um todo. Então a gente vê aí que por vezes a droga ela tem que ser tratada como droga ilícita, ela de forma realmente de se coibir e muitas vezes de se punir, porque o tráfico de drogas, ela, além de mexer com a economia local, ela traz, como eu disse anteriormente, esses crimes que realmente trazem correlatos ou conexos, que trazem essa insegurança, e o homicídio é um deles. Olha, Rodrigo, eu estou vendo aí que nós temos um longo caminho pela frente. E aquilo que você acabou de dizer aí, a progressão é um direito. Né? Para mim, não é um direito. Para mim, no meu ponto de vista, não é o seu, o meu. Não é direito não, sabe? Eu sei até porque eu já estudei muito processo penal e execução penal. Fui até monitor em Brasília, lá no CEUB, onde eu me formei. Sim. E acho que tem certos casos, né, que você estimula
Daqui a pouco o cara vai pro regime fechado, regime semiaberto, daqui a pouco tá no aberto, tá de tornozeleira, e nós é que pagamos isso, é o brasileiro que tá pagando isso. E aí você não vê, na prática, uma redução de criminalidade. Você vê muita coisa bonita, muita fantasia, muita imitação da Europa, de países desenvolvidos, mas ninguém procura imitar países que jogam pesado com o crime. Mas uma legislação alterada para que isso não houvesse em certos tipos de crime, ela é altamente positiva e cabível. Pois é onde eu acho que tem que ser. Vamos colocar de uma maneira mais branda. Uma legislação alterada. É cana nesses vagabundos, rapaz. É jogar no fundo da cadeia. Né? Se bobear, eu ainda brinquei com o major aqui outro dia. Eu falei: olha, em certos lugares o cara roubou, você corta o dedo dele ou a mão, pra ele parar, porra, porque não tem jeito. Eu tava vendo um documentário, uma reportagem na Record outro dia. O cara foi assaltado na hora que tava entrando dentro de casa, abriu o portão, entrou com um carro, eram 3 bandidos em cima dele. Aí imobilizaram o sujeito e o cara começou a lutar porque a família tava lá dentro. Aí um deles saiu correndo para tentar ir lá na casa. A mulher viu, foi lá, pegou um revólver e pá! Deu um tiro, matou o cara. Legítima defesa. Tá. Mas aí os outros 2, quando escutaram o estampido, correram, foram embora. E foram presos na frente pela polícia. Só que depois de algum tempo foram soltos, sob a alegação que houve quebra de flagrante. Então a família falou: olha, nós somos aterrorizados, porque nós matamos o bandido aqui dentro de casa. Os outros 2 surgiram, foram presos, mas saíram. Então eles vão voltar para poder se vingar. Olha para você ver o problema que nós temos hoje nas mãos. Um excesso de população nas grandes capitais. O pessoal, uma migração terrível do norte e nordeste para as capitais. Vê um pessoal, às vezes até de caminhão. Chega lá, vai para se alocar nas favelas. Expira um senso de bandidagem. Os filhos começam a conviver dentro daquele ambiente de bandidagem. Então isso aí vai aparecer, os bandidos vão aparecendo. E o Brasil não sabe como enfrentar isso. São poucos os governos que olham isso, como em São Paulo, né? O Tarcísio olhou, o Derite, por exemplo, fez um excelente trabalho lá em São Paulo, né? O deputado Derite fez um tremendo trabalho, um cara linha dura mesmo. E eu em Minas, às vezes, eu com raras exceções, eu vejo que as pessoas também não estão assim muito dando bola para essas coisas, fazem o seu dever, cumprem a sua obrigação, mas isso não é um fruto de preocupação. Você fala muito no social, né? E é interessante um delegado, um policial, falar em social. São poucos os que falam no social. E isso é louvável, claro, né? Nós temos aí um quadro social que precisa ser estudado, precisa ser analisado. Agora, a verdade é o seguinte: nós temos que combater e mostrar o efeito prático disso aí. Bandido bom é bandido preso. Uns falam que é bandido morto, mas eu não chegaria até lá. Bandido preso e sem direito a sair. Porque o cara geralmente que sai, ele volta. São raros os casos. Você tem algum levantamento nesse sentido? O cara que saiu e voltou? Não, eu não falo nem nisso. Eu falo mais do que você acabou de falar em relação ao uso da força. O Estado que está investido com esse poder de uso da força, do uso diferenciado. Então existem, inclusive, essas questões. Você agir com alguma dessas excludentes, né, seja pela legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal. Então o Estado, amparado com esse poder que possui, o agente, ele tem as suas prerrogativas para saber utilizar. Então existe todo um caminho para que essa força seja regulada e utilizada. E a questão do social, ela na verdade é de maneira ampla, como eu volto e sempre bato nessa tecla, que a segurança pública ela não é uma ilha no meio de todas as confusões ou tampouco o salvador da pátria. Então são todas essas concepções de políticas públicas que vão fazer com que as pessoas tenham maior acesso e oportunidades de estudo, consequentemente de capacitação e consequentemente de se colocar no mercado de trabalho, e aí você vai ter uma diminuição. Acho que a pena de morte ela inibe muito a bandidagem e favorece a questão social, sim. Por quê? Porque ela cria uma ordem. Não existe, já dizia o Goethe, filósofo alemão, não existe ordem sem hierarquia, né? Ele já pregava isso aí. E acho que o Brasil, ele está começando, ele entra um governo, sai outro governo, entra um jeito, sai outro de outro jeito. Mas a estrutura, a espinha dorsal, ela tem que ter hierarquia, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter ordem.
né? Porque tendo ordem ela tem progresso, está na bandeira, inclusive. Agora, mudando de assunto, qual os casos assim, mais interessantes que você já teve assim, na sua carreira de delegado, que te chamou a atenção e você gostaria de relatar aqui pra gente? Não são casos, né? Porque assim, quando a gente fala em combate à criminalidade, é um serviço onde poucos querem, né? Ou têm a disposição de fazer. Mas eu falo de um que foi logo no início da carreira, lá na cidade de Além Paraíba, assim que eu cheguei lá, cerca de um ano e pouco de início da atividade policial, houve a morte de um empresário local que fazia o recolhimento de osso de boi, depois processava isso para outros produtos, e aí ele, no momento de expansão dos seus negócios, ele foi numa cidade vizinha, que era do estado do Rio de Janeiro, e conseguiu fazer o recolhimento com um grande matadouro local. Em razão disso, dias ou meses depois, ele foi encontrado morto numa localidade rural lá na cidade, mas com um recado muito claro, né? O corpo dele foi encontrado ao lado de dentro de uma porteira de uma fazenda. E depois que fomos entender o que aquilo significava, porque outras 2 mortes foram vinculadas ao mesmo e da mesma forma e recado. Iniciada a investigação, isso no ano de 2003, 2004, a investigação nos levou à cidade de São Francisco do Itabapoana, perto de Campos. E quando formos verificar, o possível mandante do crime era o presidente da Câmara Municipal, um vereador e candidato a prefeito na localidade. E fizemos a investigação, representamos pelas prisões, tanto dele quanto do executor e de outras pessoas, e fomos até aquela cidade numa diligência e conseguimos efetuar primeiramente a prisão do motorista que trouxe os executores. Trouxemos, o procedimento continua, e ele entrou como candidato realmente a prefeito daquela cidade e fazia todos seus comícios políticos num telão com vídeo e chamada telefônica, e iria vencer a eleição. E aí, quando entrou o período eleitoral, de que só em flagrante delito para efetuar as prisões, o colega da Polícia Federal à época do local me ligou dizendo: olha, o alvo virá votar. Eu falei: pois mas a gente vai prendê-lo. Fica à vontade, né? Você também é autoridade policial, você executa da forma que quiser na sua área. E no dia da votação, ele voltou e foi preso. No dia da votação. Ele acabou de votar. Essa eu nunca vi. Preso. Foi preso. E foi preso. Saiu da cabine e foi preso. E foi preso e foi conduzido, ficou lá, foi apresentado ao TRE local, foi levado às instâncias e posteriormente, passado aquele período eleitoral, não foi eleito, foi conduzido para a nossa cadeia pública, onde eu fui diretor por 11 anos. E lá ficou no cárcere durante 1 ano e pouco, até que outros crimes relacionados a ele, também por homicídio, começaram a aparecer nessa região do norte fluminense. E aí ele conseguiu a transferência para lá e foi cumprir sua pena lá. Por questões outras, excesso de prazo ou outras questões processuais, foi colocado em liberdade. Olha aí, olha a legislação atrapalhando, na verdade, uma condução, um trabalho fantástico da polícia. Sim, mas questões processuais ou outras, ele foi colocado em liberdade. Passado isso tudo do fato da sua prisão até essa saída, 3 anos, e um dia ele saindo de um culto, de uma missa ou algo parecido, 2 pessoas passaram numa moto e atiraram contra ele veio a óbito e morreu. Que loucura. E essa foi uma história que marcou muito por ser a primeira grande investigação da carreira e por fazer esse link com a questão do ir longe, o buscar, o sair da sua zona, o pensar como localidade e pensar o combate ao crime de maneira ampla. A gente teve que ir em outro estado da federação, conversar com o Poder Judiciário local, com o Ministério Público local, com pessoas relacionadas ao Executivo estadual,
Então isso foi uma experiência muito marcante em relação a isso. Rodrigo, eu tenho um caso aqui que as pessoas sempre perguntam. Virou um caso até muito badalado em Minas Gerais. Não é da sua época. Talvez você não saiba. Mas você... Aquele fato daquele helicóptero que caiu com drogas, né, que falavam que era de um político... Você no DENARC, você chegou a ter algum conhecimento? Não, eu estou 1 ano e meio no DENARC. Não chegou, não era do seu tempo, né? Não, o conhecimento que eu tive foi pela imprensa, como a grande maioria lá, a gente soube esse caso que foi reportado, mas não tem nenhuma informação. Não tem nenhuma informação. Sobre esse fato concreto aí. Delegado, nesse âmbito até dessa pesquisa da Genial Quest, que apontou que o brasileiro está cansado, irritado e descrente, né, desse todo o sistema que está aqui, que comanda o Brasil. Nesse chega, o que você encerraria a sua entrevista? Chega o quê? O que você acha que tem que chegar? Parar, acabar? Temos uma oportunidade agora, se a gente está falando em poder público, se a gente está falando em políticas públicas, temos um pleito eleitoral se aproximando agora aí. É uma oportunidade das pessoas botarem a mão na consciência e verificarem realmente a importância de um voto. Se a gente falou da questão do legislador, falaremos também da questão do executivo, que são os meios que a gente elege nossos representantes. Pensar um pouco antes de votar e ver a importância. O voto não é apenas mais um, o voto realmente muda e altera. E aí, consequentemente, você pode dar um basta nisso, uma oportunidade real de eleger os seus representantes, mas de maneira coerente. E aí essa é a percepção. A gente tem agora esse pleito, acredito que o brasileiro hoje um pouco mais instruído, ele consegue fazer essa distinção e eleger o melhor para o Brasil e para o nosso estado de Minas. Muito bem. E você, encerrando, você mandaria um recado para uma família, para uma mãe principalmente, ou um pai? Qual é a preocupação que ele tem que ter com a família e com os filhos hoje para não entrar nesse mundo das drogas? Diálogo. Diálogo desde sempre. Prestar atenção no comportamento dos seus filhos, comportamentos dos seus pais, tios. Você acha que a internet tem atrapalhado muito? Olha, que a internet é uma forma muito fácil, rápida e às vezes errônea de se buscar informação. Tem muita gente que deixa o seu filho ser educado pela internet, porque é muito mais fácil se eximir dessa responsabilidade, assim como, por vezes, tentam imputar essa forma de responsabilidade de educação para as escolas. A educação começa em casa. Então, você perceber comportamento, verificar o que seus filhos, tios, primos, pais buscam na internet, qual é a forma dele de obter conhecimento, isso tudo faz com que a percepção seja eficaz para caso se perceba qualquer irregularidade, se inibir. Então, atenção, diálogo, acho que isso é de suma importância e percepção dentro da sua casa. Olha, eu quero, antes de encerrar, Rodrigo, te presentear com a camisa do programa. Deixa eu abrir aqui a camisa para o espectador poder enxergar. Essa camisa, né, passa as suas mãos com muito carinho, muita honra. Muito obrigado, Márcio. Aproveitando, inclusive, aqui também, a gente trouxe aqui uma caneca que representa hoje o nosso Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico. Olha que bacana. Uma caneca para você tomar seu café, sua água aí, e lembrar que pode contar com a Polícia Civil, com o DENARC e com seu amigo aqui, para o que precisar, para dizer da importância das relações pessoais, mas institucionais também. Vamos abrir aqui então para nós termos aqui mostrarmos aqui para o telespectador, né? Aquele que está nos assistindo. Olha que bacana, sonoro. Chique demais, hein? Não quer sair não, viu? Mas vamos tirando devagarzinho aqui. Olha aqui, que bacana, ó. DENARC, muito show, viu? Aqui, muito obrigado. E parabéns, porque ontem foi seu aniversário, né? Foi no início da semana. No início da semana. No início da semana? Bom, da semana. É uma honra ter aqui conosco o delegado Rodrigo Bustamante, pessoa íntegra, um cara estudioso,
um currículo assim fantástico, já tive a oportunidade de ler, né? Com diversos cursos preparatórios de selva, de montanha, de combate, de tudo que é jeito que você possa imaginar. Um policial nota 1000, eu classificaria. Além de ser um grande amigo de fé, amigo compromissado, amigo ali para as horas boas e as horas ruins. Muito obrigado, viu, delegado, pela sua presença aqui, muito nos honra, muito nos honrou essa sua entrevista, e gostaríamos de, em outra oportunidade, quando você quiser e puder, né, vir aqui, tornar a falar, enfim, tudo aqui é para o bem da população, né, principalmente nesse momento tão delicado que nós vamos viver daqui a pouco. Sem dúvida, sem dúvida. E é importante termos espaço aqui como o seu, né, Márcio, no sentido de dar voz, né, aos anseios, dar voz às necessidades, mas principalmente abrir um diálogo franco e justo com todos que estão acompanhando o programa, o podcast, mas consequentemente levar alguma coisa do que foi falado aqui para uma reflexão. Mas eu que agradeço o convite e me coloco inteiramente à disposição quando precisar. E é isso aí, meus amigos. Esse é mais um quadro do podcast Chega, né? Um podcast onde você fala aquilo que você pensa, né? Sem restrições, sem porteiras, e tem um único sentido, tem um único caminho e objetivo. O que é? Orientar o cidadão. Orientar e deixar com que ele se expresse, né? Para isso, nós vamos colocar agora o nosso contato também nas redes, né? Para poder você nos ligar e dizer o tema que você quer que nós possamos trazer para cá, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.